Não, ninguém nunca provou isso. Ou você acredita que existe o ponto, a reta e o plano, e você constrói um prédio, ou você não acredita, e a matemática desaba-se por completo. Então é um postulado, não se prova. Ou existe e vivemos, ou se não existe, não vivemos. A matemática sem um postulado de Euclides, nem a cadeira que você está sentado não se faz. Então, ou você admite que existe o ponto, a reta e o plano, e nós sentamos na cadeira e nós vamos para a nossa casa usando o carro, entramos em casa e vamos dormir tranquilos, ou se você não admitir, nada disso é possível. Então veja, a questão do Espírito não é uma questão de se provar a existência do Espírito. Você precisa partir do postulado da existência do Espírito e a partir dali ver se esse postulado resolve as equações de seus problemas. Agora, mas isso é anticientífico? Não, de forma alguma. Toda a ciência é alicerçada em postulados, em afirmações a priori, que não têm como ser provadas, mas que têm aplicabilidade no desenvolvimento do raciocínio científico. Outro aspecto muito importante também, a ciência é diferente da verdade. A ciência é um instrumento de busca da verdade, um instrumento do raciocínio, um instrumento do empenho humano na busca da verdade. A ciência, como modos de busca da verdade, ela baseia-se no princípio de que é científico tudo aquilo que pode ser refutado. Algo que não possa ser refutado não é científico, ou é um postulado, ou é um dogma. Muito bem. A verdade é a verdade, é absoluta. A ciência, ela traz verdades relativas, mas a vida é uma verdade absoluta. Então, o conhecimento que surge a partir da vida representa uma verdade inconteste, uma verdade absoluta. Tudo que é eterno é verdade absoluta. O corpo físico não é eterno, portanto é ilusório, é transitório. O espírito é eterno, a vida é eterna, então ela é verdade, verdade absoluta e inconteste. O amor é eterno, então ele é uma verdade absoluta. O ódio é transitório, é uma verdade ilusória, relativa. Então nós não podemos confundir as verdades revelatórias de Deus, que representam o amor e a vida, com a ciência, que é um instrumento de acesso a essa verdade. São duas questões importantes de discernirmos, porque se formos basear a nossa vida estritamente na ciência, nós vamos estar navegando num barco à deriva. Como Sócrates diz, que nós devemos nos fixar em mastros sólidos, naquilo que nós podemos dominar. Porque se nós nos fixamos naquilo que é transitório, naquilo que é relativo, nós caminhamos como ébrios perdidos. E a ciência tem na sua precípua fundamental a relatividade de seus conhecimentos. É científico o que pode ser transmutado, o que pode ser refutado. Se nós formos nos basear os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa consciência no que é transitório, nós ficamos perdidos, como estão os cientistas alicerçados estritamente na ciência. Agora, nós temos que ter outro parâmetro, que é o da verdade absoluta, da existência da vida, da essência do Espírito, da existência de Deus, postulados fundamentais para que nós possamos estar vivos, psiquicamente rígidos, porque senão entramos no estado da loucura. A ciência deve servir, o saber deve servir ao bem-estar humano. Se não temos essa consciência, se não alicerçamos o nosso raciocínio
na existência dessa verdade absoluta, nos perdemos, causando as angústias, as aflições que nos acometem. Veja, a ciência é um instrumento, não é um mastro prumo de nossas vidas. É um instrumento de visualização da realidade que nos cerca. Mas a ciência, como diz Merleau-Ponty em Fenomenologia da Percepção, a ciência não é o homem construiu a ciência. O homem coloca a ciência no seu bolso e não pode entrar no cadinho de sua própria criação. A ciência é um compartimento do nosso raciocínio. Se formos nos basear a nossa vida naquilo que a ciência conhece, se quer entender mecanismos os mais elementares que você utiliza no seu dia a dia, você vai conseguir fazer. Então, nos baseamos em quê? Temos que nos basear na verdade dos fatos vividos, subjetividade da consciência, da nossa existência como seres eternos. Senão estaríamos todos desesperados. Se daqui a pouco não vamos estar mais aqui, vamos estar aonde? Se não acreditarmos que existe uma espiritualidade, e a partir dali encontrarmos nesse raciocínio foco de interesse, de pesquisas, como vamos viver? Vamos nos desesperar? Mas existe uma consciência íntima que detecta a existência da transcendência. E isso ameniza as nossas angústias e permite que estejamos aqui sentados a ouvir. De sorte que, quando nós falamos de medicina, esse é um congresso médico espírita, quando falamos de medicina, não estamos falando estritamente de ciência, porque a medicina, ela não depende, aliás, o Cécio, do Textbook of Medicine, ele diz o seguinte na última edição em inglês, na introdução: a medicina não tem compromisso com a ciência. O compromisso da medicina é com a pessoa humana. A ciência é um argumento da medicina. O compromisso da medicina é com a pessoa humana. A ciência é um argumento da medicina. Abrindo o Cécio no Textbook of Medicine, ele abre a medicina para as necessidades da compreensão do humano, além daquilo que a ciência pode abarcar. De sorte que querer provar o ser humano pela ciência é como você querer entrar dentro do seu bolso. O seu bolso é uma parte da sua roupa, só isso. Ele é importante. É onde você tem a seguridade de guardar os seus documentos. Mas ele não é você. Ele não tem como te conter. Assim é que existem as verdades da vida, as verdades absolutas. E devemos enxergar a ciência como um instrumento de chegarmos a essa verdade, um deles, dentre muitos acessos que temos à verdade. A velocidade tendente ao infinito, que colocaria as partículas materiais numa situação não detectável, seria a velocidade de vibração das partículas? Essa alta velocidade transporia a matéria para uma outra dimensão? A nossa matéria, ela permeia essa dimensão e a outra. Só que quando essa matéria que nós vemos atinge a dimensão espiritual, esse espaço espiritual, ele permite uma velocidade de propagação infinita. É como se você tivesse num avião e de repente abrisse as portas do avião em voo. Você é sugado, os aparelhos todos são sugados para fora. Assim acontece. Nosso corpo, ele precisa fazer muita força para estar aqui, porque se não fosse a nossa presença aqui, a matéria, ela partiria para a dimensão espiritual e atingiria a velocidade infinita e acabaria o mundo aqui. Só existe a matéria porque você está presente, porque houve o processo do reencarne, que é um processo forçado no sentido físico. Há que se quebrar a simetria do caos para se fazer isso. Se a humanidade sair do corpo, toda a humanidade, nós vamos para a espiritualidade, imediatamente é como um avião com portas abertas em pleno voo.
toda a matéria é sugada para outra dimensão. Então, a nossa matéria está em franca interação. Agora, existem milhões, trilhões de partículas que exalam do nosso corpo, partindo para o mundo espiritual, e partículas que se chocam no mundo espiritual, perdem velocidade e se aderem ao nosso corpo, isso acontecendo num equilíbrio dinâmico, como os equilíbrios químicos, que são equilíbrios dinâmicos. Outro aspecto, observando os gráficos de ondas eletromagnéticas emitidas pela pineal, podemos fazer analogia com as ondas emitidas pelo pensamento, que são de maior frequência e menor comprimento de onda, quanto maior a carga emocional do pensamento emitido. Essas ondas, a da pineal e do pensamento, são a mesma coisa. Veja bem, a pineal é um sensório, não é que ele emite ondas, ela capta ondas, tá? E ela vai retransmitir para o corpo, tá? Agora, nós trabalhamos na aula passada que as emissões cerebrais eletromagnéticas, elas se expandem na medida da focalização de nossos interesses. Então, por exemplo, quando você ouve um som que te interessou, a área auditiva cortical aumenta a atividade elétrica. Então você tem uma radiação magnética maior. Se você, por exemplo, vai ler um livro, a área cerebral da leitura irradia eletromagnetismo com maior intensidade e maior expansibilidade do que outras áreas. Então, o que acontece? Toda vez que você focaliza algo que é de seu interesse, a expansão das energias de todo o espectro eletromagnético que você irradia. Assim, se você for pensar que a energia eletromagnética, por exemplo, do seu telefone celular é capaz de chegar ao Japão, imagine as energias que você irradia são semelhantes. Então, quando você focaliza o seu interesse por uma determinada pessoa, por exemplo, imediatamente você emite, expande energias eletromagnéticas vindas de seu cérebro em direção a esta pessoa, porque o seu cérebro expande energias determinados pelo seu foco de interesse, tá? Então, essa pergunta está... A mitocôndria produz o ectoplasma que... André Luiz, eu não entendi essa daqui. Sendo a mitocôndria uma organela do citoplasma celular, ou seja, uma estrutura física, como se encaixa a nível de estado da matéria o ectoplasma produzido? A produção se dá no estado gasoso? Onde fica o ectoplasma produzido? Muito bem. A mitocôndria... eu tenho até uma imagem de uma célula... Aqui é uma célula toda esgarçada, né? O gene saiu do núcleo, que cortaram ela, né? Então dá para ver por dentro. Então, aqui está a mitocôndria, aqui está o núcleo, aqui é a mitocôndria, aqui é a célula. Você tem trilhões dessa no seu corpo. Então, o oxigênio que você respira vem aqui para a mitocôndria. Muito bem. Aí ocorre a cadeia respiratória. O oxigênio funciona como um